Como é possível um mesmo parasita viver dentro do barbeiro, invadir nossas células, se multiplicar escondido dentro dos nossos tecidos, depois viajar pelo nosso sangue e infectar novas células? É o que você vai descobrir hoje. Sejam muito bem-vindos ao programa Do Micro ao Macro. Eu me chamo Vitória. E eu me chamo Ana Beatriz. E hoje nós estamos responsáveis por apresentar a segunda aula de parasitologia, focada especificamente na doença de Chagas. Esse é um programa da Universidade de Rio Verde, do campus de Lusiânia. E esse programa tem o objetivo de expandir o conhecimento médico contemporâneo. Até porque a parasitologia vai muito além da teoria dos livros. Ela é essencial para a nossa futura prática clínica. Então, eu desejo a todos uma excelente aula e uma troca de saberes proveitosa. Bom, para começarmos, a doença de Chagas, também chamada de tripanosomiase americana, é uma doença parasitária que é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, como podemos ver nessa imagem aqui. Ela foi descoberta em 1909 pelo médico brasileiro Carlos Chagas, que é este homem aqui, sendo uma das poucas doenças em que o mesmo pesquisador descobriu ali o agente etiológico, o vetor, o ciclo biológico e também as manifestações clínicas. Clinicamente, a doença de Chagas apresenta duas fases, a fase aguda e a fase crônica, que serão abordadas posteriormente. Atualmente, a doença de Chagas ela é classificada como uma doença tropical negligenciada. Estima-se que aproximadamente 6 a 7 milhões de pessoas são infectadas no mundo, principalmente na América Latina. Além disso, 90 milhões correm risco, estão sob risco de infecção. Aqui nesse mapa ele mostra a distribuição dos casos de doença de Chagas no Brasil. A parte mais escura é onde houveram mais relatos de notificações, onde podemos observar a Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, a região sul também. E nessas áreas, isso ocorre porque a doença de Chagas, principalmente nas áreas rurais, tem uma maior presença do vetor. Aqui nesse mapa, ele nos mostra a distribuição da doença de Chagas crônica no Brasil. E é interessante observar que muitos diagnósticos atualmente, os pacientes estão na fase crônica da doença. Isso ocorre porque houve uma grande redução da transmissão vetorial nas últimas décadas. Houve um melhor combate ao vetor, a melhoria na parte sanitária também. Dessa forma, houve uma diminuição dos casos agudos da doença e uma predominância de pacientes que já possuíam a doença e evoluíram para a fase crônica. Agora eu vou falar um pouco sobre a patogênese e o ciclo biológico. O ciclo do Trypanosoma cruzi, ele é heteroxênico, ou seja, ele obrigatoriamente deve parasitar um organismo invertebrado, no caso, os triatomas, mais conhecidos como barbeiros, e um organismo vertebrado, que pode ser nós, seres humanos. Os principais vetores encontrados no Brasil são o Triatoma infectans, o Triatoma brasiliensis, o Triatoma pseudomaculata e o Clostridium negistris. Além disso, ele também pode ser encontrado em alguns reservatórios de animais, como, por exemplo, animais domésticos e animais silvestres. Como esse parasita vive entre tantos organismos, ele possui algumas formas diferentes. E eu vou começar falando da forma epimastigota. Essa forma, ela vive dentro do intestino dos barbeiros e ela não consegue infectar o organismo humano. Por isso, ela se transforma no intestino posterior na forma tripomastigota metacíclica. Essa forma, sim, consegue infectar as células humanas. No entanto, essa forma ela não consegue se multiplicar dentro dos nossos tecidos. Por isso, assim que ela adentra na nossa célula, ela se transforma na forma amastigota. A forma amastigota ela é aflagelada e intracelular. Ela consegue se multiplicar dentro dos nossos tecidos e formar os chamados ninhos de amastigota, mas ela não consegue sair e se multiplicar dentro de outros tecidos. Por isso, ela se transforma na forma tripomastigota sanguínea, que essa sim consegue sair das células e entrar em novas células. E ela pode tanto se transformar em novas amastigotas e se reproduzir dentro de novas células, como ser ingerida no sangue por outros barbeiros e continuar o ciclo novamente. Agora, falando um pouco sobre a patogênese, a transmissão da doença de Chagas é clássica. O barbeiro ingere o nosso sangue e, pela pressão criada no intestino, ele libera as fezes contaminadas com o parasita. Como a ferida coça, nós instintivamente espaçamos a unha e levamos as fezes para dentro do nosso corpo. Nesse momento, o parasita ele se adere à membrana das nossas células, que vai criar um vacúolo que vai envolver esse parasita. No entanto, esse parasita é muito esperto e ele possui uma enzima chamada transcialidase.
Essa enzima, ela rouba o ácido ciálico das nossas células e se camufla no nosso sistema imune. Dessa forma, ela consegue entrar nas nossas células, escapar desse vacúolo e se reproduzir lá dentro, formando o que eu tinha dito, que são os ninhos de amastigús. Além dessa forma clássica de transmissão, também existem outras formas. Tanto a forma congênita de transmissão, tanto pela transfusão sanguínea, pelo transplante de órgãos, por acidentes com perfurocortantes, pela ingestão de açaí ou de cana-de-açúcar contaminados e até mesmo pelo leite materno. Quando a pessoa já está contaminada pelo parasita e ela já tem a doença de Chagas, ela pode acontecer de duas formas, a fase aguda e a fase crônica. Na fase aguda, existe uma autoparasitemia. Então, nosso corpo vai produzir uma inflamação persistente. E ele vai produzir muito óxido nítrico e muitos radicais livres. Mas essas substâncias, elas podem atacar nossas próprias células, inclusive a célula cardíaca, e pode causar a chamada miocardite. Já na fase crônica, existe uma menor parasitemia, mas o nosso corpo continua na inflamação persistente. Associada a isso, ainda existe um mecanismo chamado mimetismo molecular, no qual o nosso sistema imune vai atacar nossas próprias células, podendo gerar uma fibrose progressiva, que causa as principais consequências da doença de Chagas, que é a cardiomegalia, o megaesôfago e o megacólon. Sobre o diagnóstico da doença de Chagas, temos a fase aguda e a fase crônica. Na fase aguda, como existe muitos parasitas no sangue, iremos realizar métodos mais diretos, como por exemplo o sangue afresco, gota espessa e também o esfregaço sanguíneo. Já na fase crônica, como a parasitemia no sangue diminui bastante, iremos realizar métodos sorológicos para detectar o IgG dos anticorpos, como por exemplo a ELISA e a imunofluorescência indireta. Sobre as manifestações clínicas, na fase aguda geralmente o paciente vai ser assintomático, mas quando existem sintomas, eles aparecem como febre prolongada, linfadenomegalia, chagoma de inoculação e o sinal de Romanha. O sinal de Romanha, como podemos ver nessa imagem, ele vai ser um edema bipalpebral, unilateral e indolor. Geralmente ele vai estar associado à entrada do parasita pela conjuntiva ocular. E o chagoma de inoculação, ele vai ser uma reação inflamatória onde ocorreu a entrada do parasito. Já na fase crônica, ela pode se manifestar de diferentes formas clínicas. Temos a forma indeterminada, em que o paciente vai ter a infecção, porém vai ser de maneira assintomática, e os exames de imagem e o ECG vão estar normais. Já na forma cardíaca, ela é a forma mais grave da doença. O paciente ele vai apresentar arritmias, insuficiência cardíaca, cardiomegalia e também morte súbita. Aqui temos uma imagem de um raio-x, apresentando a cardiomegalia, mostrando o aumento do coração. Nessas 4 imagens nós temos cardiomiopatia, porém aqui é uma cardiomiopatia chagásica e aqui uma cardiomiopatia não chagásica. Aqui nós podemos notar na chagásica um aspecto globoso, uma dilatação e um afinamento das paredes do ventrículo esquerdo e uma fibrose. Ainda na fase crônica temos a forma digestiva, em que vai ocorrer uma destruição dos plexos nervosos do trato gastrointestinal. E isso vai gerar os megas, megaesôfago e megacólon. O megaesôfago ele vai causar disfagia, enquanto o megacólon ele vai causar uma constipação crônica e a formação de fecalomas também. Aqui nós temos uma imagem radiográfica mostrando como pode ficar o megacólon. E aqui um exemplo do que pode vir a acontecer com o megacólon. Ele pode torcer, virar um volvo de sigmoide e causar um abdômen obstrutivo, que é o conhecido como sinal do grão de café. Para finalizar, vou falar um pouco sobre o tratamento da doença de Chagas. Ela é feita por meio de antiparasitários. A droga de escolha no Brasil é o benzonidazol. Ele é utilizado por 60 dias. E em caso de falhas ou intolerância, também pode ser utilizado o nifurtimox. Esse tratamento ele é obrigatório em casos congênitos, em casos agudos e em crianças de até 12 anos, mesmo se elas estiverem na forma crônica da doença. No entanto, esse tratamento é contraindicado em adultos com mais de 50 anos, sem cardiopatia avançada ou aqueles que possuem a cardiopatia grave. Nesses casos, é feito um tratamento sintomático. No caso da cardiopatia, podem ser utilizados medicamentos, como por exemplo, os beta-bloqueadores ou feito um implante de marca-passos para controlar a arritmia. E no caso do megacólon e do megaesôfago, também podem ser utilizados medicamentos, como por exemplo, laxantes e também feita a cirurgia para a correção dessas complicações. Bom, e para finalizar, a contenção da doença de Chagas ela é vital, não apenas pela alta prevalência no nosso país, mas também porque o raciocínio clínico médico ele
ele muda drasticamente o prognóstico se a doença é diagnosticada precocemente. Se essa aula foi útil para os seus estudos, deixe seu gostei e não deixe de compartilhar o material com seus colegas de turma. Não se esqueça de se inscreverem no nosso canal para não perderem os próximos conteúdos do nosso projeto de extensão. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!